tudo bem? Eu sou a Janaína Barros, apresentadora do Panorama Econômico, e hoje nós iremos abordar um assunto, que é sobre o auxílio emergencial. Como ele está ajudando aí os quase 3 bilhões de brasileiros desempregados ou não, pela pandemia do coronavírus, e também como que está sendo ou como será o impacto na economia do país, dando esse dinheiro, à população neste momento de crise. E para falar sobre isso, nós iremos conversar, ele que já está conosco aqui, que é o André Galhardo Fernandes, ele que é economista-chefe da Análise Econômica Consultoria. Olá, boa tarde. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Ótimo, vamos lá. Primeiramente, para a gente explicar para o pessoal de casa, são quase 60 milhões de brasileiros aí que estão sendo contemplados com o auxílio emergencial, mas tem muitas pessoas que não conseguiram o auxílio lá no começo, E assim, tem pessoas que já estão na quinta parcela, tem outras que estão indo para a terceira. Como é que funciona esse pagamento? Quem recebeu, quem está na quinta parcela, quem está na terceira, vai receber um tempo a mais ou não? Perdeu aquelas 2 parcelas anteriores? Então, Janaína, tem 2 instrumentos legais que garantem o recebimento das parcelas. O primeiro, que é do mês de março, salvo engano, ou abril, ele falava em 3 parcelas apenas. Diante do problema da pandemia, nós imaginávamos, o governo imaginava algo um pouco mais passageiro, ninguém entendia o tamanho da gravidade ainda da nossa situação. Então foi feito um projeto de lei, foi aprovada uma lei que permitiu o pagamento de 3 parcelas de R$ 600. Depois, no mês de junho, dada a magnitude da propagação da doença provocada pelo novo coronavírus aqui no Brasil, o governo autorizou o pagamento de mais 2 parcelas, então totalizando 5. Quem está na terceira terá direito a mais 2, quem está na quarta terá direito a mais 1. Isso varia de acordo com a data de nascimento da pessoa, e tem alguns também pormenores, a pessoa recebe numa determinada data e não pode sacar imediatamente esses recursos. Certo. Numa tentativa que o Banco Central fez para tentar evitar uma corrida aos bancos, porque era muita gente demandando esse dinheiro, então poderia haver falta de cédulas mesmo. Tanto é que neste contexto é que o Banco Central anunciou uma nova cédula de R$ 200. E quem pode recorrer ao auxílio, André? Pessoas que estão trabalhando, mas ganham só até um salário mínimo, pessoas que estão desempregadas, aposentados podem receber. Quem pode fazer essa solicitação? Tá, excelente pergunta. Todas as normativas, todas as diretrizes acerca de se o beneficiário está apto a receber ou não, tem no Ministério da Cidadania. Então, se você é autônomo e teve a sua renda prejudicada pelo coronavírus, se você trabalha, teve o seu salário reduzido pela propagação da Covid-19, você pode solicitar o recebimento dos R$ 600 sem nenhum tipo de prejuízo. Mas existem, como eu falei, Janaína, existem outros pormenores, é importante observar, tem cálculo de renda, tem outras questões envolvendo o pagamento desse auxílio emergencial, tudo no Ministério da Cidadania, está bem explicadinho lá, aliás, na primeira página, tanto o que você precisa ter para receber esse auxílio emergencial, quanto os dados, do ponto de vista macroeconômico, quanto o governo já gastou, quando serão os pagamentos, as próximas datas, ou seja, o calendário de modo geral. Então, estão aptos aposentados, estão aptos autônomos, estão aptos as pessoas que trabalham com carteira assinada. Isso vai depender do volume de recursos que você perdeu em relação à pandemia, de quanto que você recebe nesse trabalho que você tem com carteira assinada, por exemplo. Então é bom dar uma olhada, porque existe uma série de fatores que vão dizer se você está apto a receber ou não. Lembrando que são 2 valores, É R$ 600 e também 1.200 para quem é chefe de família. Perfeitamente, para as mulheres, As mulheres que são chefe de família receberão até R$ 1.200 e o benefício pago normalmente é de R$ 600 por pessoa, na verdade. Se você é dentro de uma residência, você pode fazer uma solicitação. Mas se a chefe de família dessa residência for uma mulher, ela pode receber até R$ 1.200. Entendi. Eu tenho um dado aqui, vamos ver se confere comigo, que no Brasil hoje,
os endividados bateram um recorde na pandemia e em julho a porcentagem de famílias endividadas no Brasil foi de 67,4%, aí quase 68%, e ainda segundo também dados do Banco Central, pelo menos 4,6 aí milhões dos endividados no Brasil devem mais do que podem pagar, com risco aí de se tornar inadimplentes, o André. Onde que o auxílio emergencial ele se aplica nessa situação? Como que ele pode ajudar uma pessoa que está, nesse caso, endividada e inadimplente? Bem, isso é uma situação muito delicada, Janaína. Por quê? Uhum. Antes da pandemia, a gente já tinha um nível de endividamento desse mesmo indicador que você citou aqui, de 67%, o nível já era de 63%, 62%. Então não Então subiu tanto, né? já era muito grave. Então Uhum. imaginar que um auxílio de R$ 600 vai conduzir uma melhora do ponto de vista de endividamento familiar, pode ser um pouco problemático, né? Claro, como eu disse, o Banco Central faz o depósito ou melhor, há o depósito dentro do banco ou numa carteira, né, numa conta digital, que a pessoa pode usar alguns aplicativos de carteira virtual para pagamento de conta. Então, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. As pessoas vão sim usar parte dos recursos do auxílio emergencial para saldar dívidas, para pagar aquela conta que é irrevogável, como conta de energia, conta de água, um aluguel. Então, é evidente que isso ajuda, mas imaginar que esse volume de recursos disponibilizado pelo Tesouro Nacional vai diminuir o nível de endividamento brasileiro, não consigo acreditar nisso, porque já era crônico. E aí você citou, só para fechar, né, isso, muitas pessoas têm recorrido a cartão de crédito para comprar alimentos, combustíveis. Não teria problema nenhum se você optar, por exemplo, pagar todas as suas contas no cartão de crédito, quando vier a fatura, você paga ele integralmente. Não tem problema nenhum, não tem juros, talvez o cartão nem tenha anuidade, vai depender. Agora, as pessoas estão recorrendo ao cartão de crédito porque não tem dinheiro vivo. E aí, se você não paga a fatura do teu cartão em dia, os juros são superiores a 300% ao ano, que é um crime. Então, Uhum. é difícil imaginar que as pessoas consigam sair dessa pandemia, desse quadro de endividamento com R$ 600, ou mesmo no curto prazo, encerrada a pandemia. O problema de endividamento das famílias no Brasil é crônico e grave, Janaína. Entendi. Eu até comentei no começo aqui da abertura do programa que quase 3 milhões de brasileiros estão desempregados ou perderam até o emprego neste Perderam. momento. Será que esse auxílio vai ajudar em alguma coisa para as pessoas ou ele vai acabar dando só uma luz no fim do túnel e até a economia do país voltar, até as coisas começarem a girar, esse dinheiro não vai ser suficiente, o André? Tá, isso também é uma excelente pergunta. Olha só, Janaína. É um paliativo. É um paliativo. R$ 600 é mais do que muita gente ganhava antes da pandemia, é verdade. Uma parcela importante, eu estou olhando aqui para o lado, que eu anotei alguns dados para falar contigo. Claro. Uma parcela importante das pessoas, ó, 7%, aproximadamente 7% das pessoas aqui no Brasil, não ganhavam nem meio salário mínimo. Então, é claro que os R$ 600 para alguns lugares, para algumas faixas de renda, para alguns estratos populacionais, são muito importantes e maior do que o recebimento habitual antes da pandemia. Ou seja, R$ 600 é mais do que a pessoa ganhava antes da pandemia. Então, ele vem em boa hora, ajuda de maneira significativa, mas é um paliativo. Não vamos imaginar que isso vai mudar a situação do país. Como você falou, mais de 3 milhões de pessoas perderam o emprego, são aproximadamente 13 milhões de pessoas sem emprego no Brasil, fora os desalentados, que são aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Então, Uhum. é um paliativo, ajuda, o governo está no caminho certo, a crítica não é nem em relação a isso, mas é só um paliativo. É algo, como você falou, para deixar uma luz no fim do túnel, até que as coisas comecem a melhorar. Já se fala, isso é um tema muito espinhoso, mas já se fala, por exemplo, e se a vacina de fato vier só em janeiro? Como é que as Verdade. pessoas vão fazer no resto do ano? Como é que vão pagar as contas? Então, é um tema muito espinhoso e, respondendo de forma bem objetiva, é um paliativo. O dinheiro é muito bom em alguns lugares do Brasil, bem pouco em outros lugares do Brasil, mas é uma coisa para ajudar as pessoas a não ficarem sem receber nada.
O auxílio ajudaria se tivesse uma renda básica, vamos dizer assim. Exatamente. O auxílio vem meio que para complementar aquilo que você já tinha. Então, muitas pessoas perderam emprego no Brasil. Muitas pessoas perderam emprego. Então, você tem se você recebia um salário mínimo e você perdeu o seu emprego, você está recebendo R$ 600. Então, há uma queda de 40% na tua renda, e isso vai impactar, por exemplo, e aí outra questão que é um tema muito espinhoso, as pessoas estão discutindo neste momento sobre reformas. O governo tem que gastar menos, né? E o brasileiro gosta muito desse discurso. É verdade, tem que gastar menos. Eu te faço a seguinte pergunta. As pessoas que perderam seus empregos, que tinham convênio médico, né? A empresa pagava X reais para a pessoa e a pessoa tinha também como benefício um plano de saúde. Ela perdeu. Ou a pessoa não tinha um plano de saúde, mas ela tinha um salário e pagava um plano de saúde. Todas essas pessoas que agora não têm mais um convênio médico vão precisar ir para o SUS. Então o governo vai precisar gastar mais, cada vez mais, porque tem um gargalo. Então é uma situação bastante cruel, mas que o mundo todo passa, não é só o Brasil. Nós estamos discutindo aqui uma situação que é particular brasileira, mas que a Itália passou, que os Estados Unidos estão passando, que a China passou momentaneamente, já se recuperou, mas passou momentaneamente. Então não é um descaso brasileiro, qualquer coisa do tipo, mas é uma situação bastante grave para nós, porque a gente já entrou, Janaína, só para finalizar, nós já entramos na pandemia com uma situação econômica muito desafiadora. Eram quase 12 milhões de desempregados, a situação era bastante crítica, a gente não conseguia fazer a nossa economia decolar. Por ter entrado já numa situação delicada, o nosso quadro é ainda pior do que a maioria das nações. Já que você citou aí o gasto público, né? Porque não tem como negar, você tira de um lado, você precisa colocar do outro. E vai vir do governo esse dinheiro. Vamos explicar para o pessoal de casa, André, o que seria o risco fiscal do nosso país nesse momento aí, nesse próximo futuro, que queira que não está próximo. Sim, exatamente, já é o presente, né? Nós encerramos o ano passado com uma dívida pública que beirava os 85%. Hoje, a estimativa é de que que o Brasil chegue ao final de 2020 próximo a 96, 97% do PIB. O que isso quer dizer? Que toda a dívida que o Brasil contraiu, toda a dívida que é contra o Brasil, que o Brasil tem que pagar, representa quase a totalidade do que o Brasil produz em um ano. Só que é o seguinte, a gente não pode simplesmente olhar desesperado para esse indicador, achando que o mundo vai acabar. O Japão tem uma dívida pública que é 2,5 vezes o produto interno bruto, ou seja, a dívida do Japão demoraria 2 anos e meio para o Japão pagar se eles não pagassem mais nada. Então, é uma situação delicada, mas o mundo inteiro vai olhar para o Brasil e vai falar como é que o Brasil constituiu uma dívida tão grande em 2020? Foi um descaso do governo? Estão aumentando muitos gastos? A receita está caindo muito significativamente? Não é só isso. Trata-se do coronavírus. Então, todo mundo vai olhar. Aumentou bastante a dívida, diminuiu a arrecadação, aumentou a despesa, mas tudo isso foi em função de uma situação em particular, o coronavírus. Entendi. Você acha que o auxílio emergencial, então, ele pode jogar o Brasil em uma crise fiscal? Afinal de contas, assim, o recurso ele é urgente, né? No caso, para a população nesse momento de crise, de pandemia. Mas como que ficam as contas públicas? Você acha que vai superar? Vamos imaginar uma coisa aqui, Janaína. Pensa o seguinte, o governo já distribuiu, eu peguei os dados de hoje, tá? O governo já distribuiu aproximadamente 93 bilhões de reais. Note que desses 93 bilhões de reais, uma parcela importante desses recursos viram consumo. Então, as pessoas vão pegar a parte desse dinheiro e vão comprar no mercado. O mercado, por sua vez, vai ver as suas prateleiras esvaziando, né, os produtos vão ser vendidos, ele vai fazer um pedido para a distribuidora ou para a indústria. A indústria, para vender para o supermercado, precisa produzir e manter gente empregada. Então, não são só os R$ 600. Existe um negócio chamado efeito multiplicador. E se o governo não fizesse nada e não desse, o governo pretende dar é tudo entre aspas, né? Ele está, na verdade, devolvendo parte dos recursos que nós pagamos, né, durante todo o ano. Então, o governo pretende gastar com auxílio emergencial cerca de 250 bilhões de reais em 2020. 250 bilhões. Bom,
Desses 250 bilhões, ele representa 7% do consumo total no semestre. É muita coisa. É a mesma coisa que dizer, de cada R$ 100 gastos no comércio, por exemplo, 7 virão do auxílio emergencial. Se você não desse nada, se o governo não pagasse auxílio emergencial, o mercado venderia menos, ia ter que mandar a gente embora. A indústria, por sua vez, também teria que produzir menos, ia ter que mandar a gente embora. E aí, a indústria, quando manda o funcionário embora, recolhe menos tributos INSS, você recolhe menos tributos de imposto de renda. O mercado também vai mandar a gente embora, vai recolher menos ICMS, menos IPI. Menos... Então, se você gasta 250 bi para movimentar dinheiro, se você não gastasse 250 bi, o impacto seria muito maior. Então, Janaína, bem objetivo para a sua pergunta. Não são R$ 600 destinados a 67 milhões de pessoas aproximadamente que vão criar uma crise fiscal no Brasil. O Brasil já vinha de uma situação fiscal muito delicada e agora isso se agravou, evidentemente. Né? Só para ter uma ideia, existe um negócio chamado resultado primário. O governo gasta X e arrecada Y. Quando eu falo déficit primário, significa que o governo está gastando mais do que está arrecadando, ou seja, está no vermelho. Então, existiam estudos que apontavam que só em 2026 nós teríamos um resultado positivo. O governo fecharia as contas no azul. Agora, as estimativas é 2031, é para 2031. Mas note, antes da pandemia, a expectativa era de um governo no azul só em 2026. Então, a gente já vinha num quadro fiscal muito ruim, Janaína. E lembrando que ainda o governo, né, André, avalia aí aumentar essas parcelas, ainda não sabemos aí o valor, né, se vai ser 600 ou vai ser menor, mas vai gerar ainda mais dificuldades para o governo. Exatamente, e naquele sentido, né? Bom, acabou, vamos imaginar que a quinta parcela cabe no mês de setembro, hipoteticamente, tá? Então eu não tenho vacina e a propagação continua alta, porque está alta. Bom, o que eu faço? O que as pessoas vão fazer em outubro, novembro, dezembro? Porque por mais que a economia já esteja voltando, a gente já tem indicador que mostra que o mês de junho foi melhor que maio, e que o mês de maio foi melhor que o mês de abril. Então a gente... Mas, por exemplo, o setor de serviços avançou 0,5% no mês de junho, se eu comparar com maio. Só que se eu comparar com junho do ano passado, caiu 12%. Caiu 12%. Então, a gente está num processo profundo. Então, tá bom, acabou a quinta parcela, o que as pessoas vão fazer até o final do ano? Não tem o que fazer. O governo precisa agir. O governo precisa agir. Ou libera a quarentena, que eu acho muito temerário. Né? Libera a questão do distanciamento social, que eu acho temerário. Então, é uma questão, é uma faca de dois gumes. O governo pode se endividar mais e e pagar esse recurso à população que precisa nesse momento? Pode. Qual é o risco fiscal disso? Existem muitas coisas em jogo. Primeiro, o governo já vinha muito mal. Então, a gente não vai ficar tão pior do que já estava. Essa é a primeira coisa. Segundo, se eu pagar, o impacto é de X. É de 250 bilhões, por exemplo, como é que eu acabei de dizer. E se eu não pagar? Qual que é o impacto? Eu deixo de gastar 250 bilhões, mas quanto eu deixo de arrecadar também? Então, é hora do governo pensar em ativar os mecanismos econômicos. Eu vou pagar mais parcelas de 200, de 400 ou de 600 reais, vou gastar mais. Mas qual que é o impacto nisso na economia? Qual que é o impacto disto na economia? As pessoas vão consumir mais, vai... O que eu estou dizendo aqui também, eu não quero ser leviano, porque quem está nos assistindo fala, então pode dar dinheiro indefinidamente? Não, não é isso. Não. É que, como você bem falou, Janaína, é um momento muito delicado. O governo precisa agir. As empresas não estão conseguindo vender o suficiente, produzir o suficiente, o Estado não pode desamparar as pessoas. Então, neste momento, a gente tem que olhar para as pessoas e para a pandemia. Lá na frente, uma reforma tributária, um ritmo um pouco mais robusto da nossa atividade econômica vai tratar de diminuir esse volume de dívida que a gente está contraindo em 2020. Certo. Para a gente encerrar, André, qual que é a sua projeção para a economia brasileira? Então, eu não vou nem dizer 2020, porque creio que você já tenha comentado, mas lá para 2021 também está aí, né? Também está aí. 2020 tem aquela questão. Tem gente que fala que vai cair 10, tem gente que fala que vai cair 5, e tem uma disputa aí, né? Tá muito, 10 é muito, mas 5 é pouco. Então, a estimativa da minha empresa, da análise econômica e consultoria, é de uma queda de próximo a 7%. Em 2020, independente do que aconteça, o impacto no segundo trimestre foi muito grande. Para 2021, eu vejo uma situação muito difícil de superar. O Brasil é bom em lidar com situações difíceis, mas veja só,
Muitas pessoas foram mandadas embora e como o volume de pessoas desempregadas neste momento é muito grande, o nível de salário vai cair. O mecanismo é simples. Você quer trabalhar por R$ 1.045? Ah, não, eu não quero. Então tem gente que quer. Quando a Sim, taxa de desemprego é baixa, para encontrar um bom funcionário, você precisa pagar um salário mais elevado. Como a taxa de desemprego neste momento é muito alta, as empresas, desculpe, vão poder oferecer salários mais baixos. Com uma queda do nível de salário, uma queda da massa salarial, ou seja, de todos os recursos de todos os brasileiros, diminuída substancialmente, a retomada vai ser muito lenta e muito gradual. Então, eu vejo, infelizmente, eu faço aqui um prognóstico um pouco, não é um prognóstico sombrio, é um prognóstico muito difícil, é uma situação, a gente já vinha crescendo, só para ter uma ideia, Janaína, não vou me alongar muito mais, mas nós crescemos 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. Então a gente já vinha num quadro de desaceleração econômica. Isso dificilmente a gente vai encontrar crescimentos muito robustos a partir de 2021. Então, o quadro é desafiador. A gente vai voltar a crescer, mas sempre de forma muito gradual e muito lenta, infelizmente. é verdade. E vamos esperar o que vai acontecer, né? E para o pessoal de casa que ainda está recebendo aí a terceira, a quarta parcela, que está quase encerrando, use esse dinheiro com sabedoria, né? Nós já demos algumas dicas aqui, inclusive no Panorama, de como usar o seu auxílio, priorizar a parte aí de dívidas, né? Da parte de alimento, de saúde, de educação, que é a base para que você possa sobreviver dentro da sua casa, principalmente para quem está sem emprego nesse momento, né, André? Que eu creio que muitas pessoas estão passando dificuldades, aí a gente não tem nem o que fazer. E esse auxílio para muitas pessoas realmente está ajudando muito. André, Sem obrigada, viu? sombra de dúvida. Eu que agradeço, Janaína. Muito obrigado pelo convite. E é isso, e eu espero contar com você para as próximas entrevistas aqui do Panorama Econômico e conte conosco também. Obrigado pela sua opinião e também para esclarecer algumas coisas que deixam as pessoas a pensar aí, né? O dinheiro está vindo em boa hora, mas futuramente pensando pode agravar aí o nosso governo aí. Conte sempre com a gente, Janaína. Muito obrigado, viu? Obrigada, André. Tchau, tchau. Eu espero você no próximo Panorama. Tchau, tchau.